Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um tema bem relevante para mamães que têm crianças entre 3, 4 a 5 anos que está na pré-alfabetização. Então o tema de hoje será como preparar a criança para a alfabetização. A primeira habilidade que precisa ser desenvolvida nessa criança antes dela ser alfabetizada é a linguagem oral, a oralidade. A criança precisa aprender a se expressar. Como que a gente faz isso? Através de músicas, né? Junto com a criança, a mamãe, uma professora, né? Músicas que ela possa gostar de cantar, histórias. Ela precisa aprender a ter consciência fonológica, aprender o que é uma palavra. Eu não sei se vocês conhecem, eu já fiz vídeo aqui falando sobre realismo nominal, falar para a criança um nome de alguma coisa e saber se ela sabe o significado, falar 2 nomes, tipo formiga e leão, se ela sabe o que é cada um, qual que tem um nome maior, ou seja, desenvolver a consciência nela do significado e da palavra em si, ou seja, o fonema e o grafema. Eu sei que são termos aí um pouco complicados, mas a gente precisa desenvolver isso, o significado e o nome dessas palavras. Conseguimos desenvolver através de versinhos, ensinando a criança a falar versinhos, poemas, principalmente que tenham rimas, que tenham aliterações, né? Ou seja, aliterações são palavras iniciadas com o mesmo som, com a mesma sílaba, né? E também rimas, que são palavras terminadas com o mesmo som. Isso desenvolve na criança a linguagem oral, a forma dela se expressar. Então, essa é uma das habilidades. Vamos para a segunda habilidade. Antes da criança ser alfabetizada, ela precisa conhecer o alfabeto. Ou seja, dos 2 anos em diante, 3 anos, você já pode dar para a criança o alfabeto. E não é para ela escrever, sair escrevendo palavras, é para ela ir conhecendo o alfabeto em si, os nomes e principalmente os sons das letras. Porque como nós sabemos, a gente não aprende a ler pelo nome da letra, e sim pelo som. Então, já dê para a criança, tem vários modelos de alfabeto que você encontra por aí, nas papelarias, nas lojas, né, de materiais escolares, ou você pode confeccionar um alfabeto móvel para a criança, para ela manusear, para ela ir conhecendo, e você pode estar desenvolvendo brincadeiras, atividade com essas letras, né? Sempre jogando no chão para ela estar manuseando, para ela estar brincando, para ela estar tendo acesso a esses arquivos, que é muito importante. Então, antes da criança ser alfabetizada, ela precisa conhecer o alfabeto, ou seja, o nome e os sons das letras, que muito mais importante do que o nome é o som e a sequência dessas letras. Então, a criança que ela entra já para o 1º ano, já sabendo os sons das letras e os nomes, ela vai aprender a ler assim com muita rapidez. Então, a criança precisa ter essa habilidade de saber os nomes e os sons. E como que desenvolve isso? Através de várias brincadeiras. Joga as letras lá, pega uma letra, né? Quando a criança ainda não sabe, fala qual é o nome, fala qual é o som dessa letra. No YouTube, vocês vão encontrar muitos videozinhos de professoras ensinando os sons. Nós mesmos temos aqui no nosso canal, nós temos aqui um vídeo ensinando os sons das letras. Então, coloque para a criança ouvir. Por enquanto, nada de escrita, somente para ela visualizar, para ela verbalizar esses nomes e esses sons das letras. Então, isso é muito importante. Tá bom? Mamãe e também professoras, né, de educação infantil já sabem isso, mas muito importante ensinar o som das letras, certo? A terceira habilidade é desenvolver a coordenação motora, fina e grossa. Como que nós desenvolvemos a coordenação para que a criança possa, né, começar a traçar as letrinhas? A gente pode desenvolver da seguinte forma, dando para a criança papéis para ela riscar, para ela desenhar, para ela fazer bolinhas, para ela ir desenvolvendo essa coordenação, ou de desenhos para ela pintar, para ela desenhar, fale nome de coisas, bola, vamos desenhar uma bola, né? No início, quando a criança é pequenininha, a mamãe desenha, a criança desenha também, ou a professora. Então, ela ia riscando, fazendo rabisco, desenvolvendo essa coordenação. Também pode ser através de recortes. Você dá uma figura e pede para a criança recortar, ensina ela a recortar, ensina ela a manusear a tesoura, sempre junto com o adulto. Então, através de recortes, através de pinturas, através de rabisco, de desenhos, desenvolve a coordenação dela. E depois você pode ir mostrando uma letra, pedindo para ela desenhar,
passa o dedinho em cima dessa letra, depois vai com o lápis tentando desenhar, independente do tamanho. Então você precisa desenvolver nessa criança a coordenação motora dela. Isso é muito importante antes da alfabetização. Agora nós vamos para a quarta habilidade que a criança precisa ter. Mas antes de nós falarmos dessa quarta, eu quero pedir aqui mais uma vez para você, para que você possa ajudar outras mamães a se inteirarem, a terem conhecimento desse conteúdo. Clicando aqui no joinha, dando um like aqui, comentando e compartilhando esse conteúdo. Você vai estar ajudando outras mamães a saberem disso aqui. Tá bom? Então vamos para a quarta habilidade. A quarta habilidade é desenvolver na criança a motivação. A criança precisa querer fazer isso. Não adianta impor para a criança, você dar o alfabeto e ficar tomando leitura da criança, querer que ela faça algo que não seja da vontade da criança. Então você precisa despertar na criança o desejo em querer aprender. E como que a gente faz isso? De forma lúdica, sempre através de brincadeiras, fazendo com que aquele momento seja prazeroso para a criança. Então como que você faz? Coloque livros, compre livrinhos de historinha, mesmo que a criança não saiba ler, mas deixe a criança ter acesso a livros, faça leituras de história, procure descobrir qual é o tema, o assunto que o seu filho gosta, sua filha gosta, e procure ler algo desse tema para ela que atrai a atenção dela, que ela fique motivada a querer também a ler. Então leia pelo menos 15 minutos por dia com seu filho. Leia para ele ou para ela, leia com eles, mas deixa eles terem acesso, deixa eles verem você fazendo isso, porque as crianças aprendem muito mais com exemplo. Eu já falei sobre isso, mas então motive a criança a querer fazer isso, tá? Não só através de livros, jogando material pedagógico, jogos pedagógicos, gibis com muitas figuras, eles gostam muito de ver, então deixa eles quererem, desejarem e também aprender a ler. Então se vocês conseguirem desenvolver essas 4 habilidades na criança, ela vai estar preparada, se ela sair com essas 4 habilidades bem desenvolvidas, preparadas para serem alfabetizadas e lerem de forma muito rápida. Mas atenção! Quando essas habilidades não são desenvolvidas antes da criança ir para o primeiro ano, para a fase propriamente dita de alfabetização, o seu desenvolvimento pode ser muito prejudicado por causa dessa defasagem. Eu estou falando isso porque nós recebemos aqui nas nossas aulas, no PAOC, muitas crianças de primeiro, de segundo, terceiro e até 4º ano que têm muita dificuldade de aprender a ler e escrever. Por quê? Porque não foi desenvolvida isso. Crianças que chegam aqui que não sabem os sons das letras, que não sabem nem o alfabeto, que não sabem o que é realismo nominal, que não tem nenhuma consciência fonológica e nem consciência fonêmica, que é o som das letras. Então, assim, se a criança não tiver essas habilidades, ela vai ser prejudicada. Talvez isso seja a causa da criança que a criança não esteja aprendendo. Então, é muito importante que mamães, papais, ensinem isso para a criança em casa. Não tem nada demais ensinar isso, é muito bom, na verdade, você não vai estar forçando. E na educação infantil também, professores, desenvolvam essas habilidades que a criança vai estar pronta para ser alfabetizada quando chegar no primeiro ano, e eu tenho certeza que em poucos meses, de 3 a 6 meses, essas crianças vão estar lendo e escrevendo de forma fluente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, escreva aqui nos comentários se os filhos de vocês leram antes de entrar no primeiro ano, se foi depois, e se vocês conseguiram desenvolver alguma dessas habilidades que eu falei. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber. Tudo bem? Beijo!